Deus é ilimitado, é uma fonte ilimitada da glória, amém? Eu e você somos ilimitados. Tem hora que a gente está ali sem gás, né? Mas Deus, Ele não tem esse problema não. Deus, Ele é uma fonte ilimitada, inesgotável de vida. E aí o que vai fazer as coisas de Deus serem derramadas sobre nós é: derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Senhor, eu estou seco, eu quero mais. Amém? Eu estou sedento, eu quero mais, Senhor. E eu sei que Tu tem mais. E a glória de Deus, o avivamento, a manifestação de Deus é de acordo com a minha fome e com a minha sede. E eu quero declarar que tem gente aqui que está faminta e sedenta da glória de Deus, sedenta de experiências novas com Deus, sedenta de viver coisas inéditas, coisas que nunca você experimentou, e você vai vivenciar, você vai experimentar. A minha jornada, a tua jornada, pastor, eu tenho 10 anos de crente, tenho 20 anos de crente, eu tenho 1 ano de crente, eu tenho 1 mês de crente, não interessa. Você tem uma jornada de experiências genuínas e verdadeiras com o Espírito Santo, com a glória de Deus, com o Pai, com o Filho e com a majestade de Deus, amém? Diga para o seu irmão: eu estou vendo você, querido, experimentando a glória de Deus abundante. A unção, ela despedaça o jugo, amém? A unção, ela quebra todo o peso espiritual. E eu queria falar hoje sobre a jornada da verdadeira experiência com Deus, amém? Quantos querem viver experiências com Deus? Quantos querem viver experiências poderosas? Viver novas experiências com Deus? Quem já teve aí alguma experiência com Deus aí? Mas Deus tem novas experiências poderosas. Essa palavra poderosa, ela é uma rema dentro do meu linguajar, que Deus é poderoso. Até as migalhas de Deus são poderosas, libertam, né? A mulher sírio-fenícia: Senhor, os cachorrinhos comem da migalha. Migalhas poderosas que libertaram a filha dela, que estava terrivelmente endemoniada, amém? Sementezinha de mostarda faz o monte sair. Sabe aquele monte, aquela situação intransponível, aquela situação gigante que quer impedir a gente de avançar. Aí Deus, se tu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, um grãozinho pequenininho, tu vai dizer para o monte: sai do meu caminho. E aí o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fortaleza, é isso? O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Se teve um cara que teve experiência com Deus, irmãos, foi Paulo. A Bíblia diz que ele foi até o 3º céu. Misericórdia, ainda não fui nem no 1º céu, irmão. A Bíblia diz que ele viu coisas inefáveis, que não era lícito dar a conhecer. E aquela experiência de Paulo, gloriosa, de ele ir até o 3º céu, gerou uma fraqueza nele, um espinho na carne. Pelo que Deus colocou em mim um espinho na carne. Eu orei 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho da carne. Fala até do próprio Jesus, né? Que orou 3 vezes: passa de mim esse cálice. Mas Paulo disse que para que ele não se ensoberbecesse, foi-lhe posto um espinho na carne, pelas grandezas das revelações. E aí ele disse: de modo que eu tenho prazer na minha fraqueza, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando ele ia se sentir o cara, já pensou: fui no 3º céu, meu irmão, eu sou um cara cheio de experiência com Deus. Aí vinha o espinho na carne que os bofeteava: tu é só um homem que viu coisas celestiais. Diga para o seu irmão: você vai ver coisas celestiais. Mas aonde que o poder de Deus vem? Na fraqueza. Na minha fraqueza, na sua fraqueza. De maneira que eu tenho alegria na minha fraqueza, né? E aí
eu quero falar aqui da importância de nós buscarmos. É muito importante você buscar genuínas experiências com Deus, experiências reais com Deus. Hoje mesmo eu estava falando, tem gente que não pode nem estudar teologia, irmãos, se o cara não tiver raízes de experiências profundas com Deus, ele vai ficar ateu. Eu fui para seminário bíblico, eu fui estudar faculdade teológica, eu queria conhecer a Deus, mas quando tu vai, aí tu vê um bando de filósofos, de pessoas que aí fica o Armínio, não, é o Calvino, o Armínio. Eu não quero saber disso, eu quero saber do Deus vivo, amém? Não foi Armínio, não foi Calvino que morreu e derramou o sangue na cruz, foi Cristo Jesus. Não estou falando de uma experiência teológica, amém, queridos? Mas de uma experiência genuína de conhecer Jesus na beleza da santidade dele. É muito importante. Jeremias diz 29:13, buscar-me-eis. Ninguém vai ter experiência com Deus sem buscar. Diga para o seu irmão aí, você precisa buscar. Quer ter experiência genuína com Deus? Precisa buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Amém? De todo o vosso coração, de todo o teu interior, com toda a tua vida verdadeira, com o teu espírito. Deus não vai ser, Deus é espírito, amém? A gente vai ver aqui. Mas o que isso quer me ensinar, pastor? O que significa buscar Deus de todo o coração? A gente vai olhar para um jardineiro. O jardineiro, ele sai e vai lá todos os dias, né? Regar o jardim, limpar o jardim, tirar toda, poldar, né? Cortar aquilo que está. O que isso fala, querido? De relacionamento. Quando Deus te criou e me criou, Ele não criou a gente para ser fazedores, Ele criou a gente para ser adoradores, amém? A gente precisa ter essa revelação. Deus criou um jardim e colocou o homem lá para o homem ter. Aí muita gente se perde na identidade, e a gente como igreja, às vezes a gente vira fazedor mesmo, ativismo religioso total, completo. Deus, e olha aqui para mim, queridos, tem gente que se não estiver pregando, se não estiver cantando, se não estiver fazendo, ela acha que perdeu a comunhão com Deus. Por quê? Porque buscar Deus não é pregar, não é cantar. Amém, queridos? Buscar Deus é viver no jardim da presença dEle. Quando Pedro, diga identidade, não é atividade. Buscar Deus é identidade, não é atividade. Queridos, eu estou falando de algo prático. Teve anos da minha vida que se eu não estivesse pregando, se eu não estivesse realizando, eu me sentia longe de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não é sobre atividade, é sobre identidade. Buscar Deus é sobre uma identidade. E aí, Ele é o Deus que quer que você se relacione com Ele. Sabe, queridos, é como um quebra-cabeça a nossa vida. Que quando você se conecta com Deus, a sua vida começa a fazer sentido. Quantos já se sentiram assim confuso? Por que eu estou aqui? O que eu devo fazer? Por que eu existo? Por que eu acordo todo dia de manhã e tenho oxigênio? A minha vida tem um pulsar, eu tenho perna, eu tenho braço, eu tenho vida. Por que eu existo? Pedro nos dá eu quero declarar sobre a tua vida, amém? A tua identidade não é sobre a tua atividade. Tem gente que acha que buscar Deus é atividade, não, é identidade.
Jesus estava lá inquirindo, ele disse: quem dizem os homens que eu sou? Ele disse: tu és Jeremias, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é um dos profetas. Aí Jesus colocou para dentro: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí Jesus diz para os discípulos: o que vocês dizem que eu sou? Isso é importante. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga: buscar é identidade. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Agora, queridos, está a chave completa. Pedro viu Jesus como Filho de Deus. Jesus foi morto porque Israel precisava de um Messias político, libertador. Mas quando Jesus se dizia: eu sou filho de Deus, aí eles piravam: não, filho de Deus não, esse cara está dizendo que é filho de Deus, essa coisa, isso não existe. A religião, entendeu? Pirava o cabeção. Tu és o Cristo. Pedro disse: o Filho de Deus. Todo mundo queria o Messias, alguém que veio fazer uma atividade, entendeu? Mas Pedro recebeu e disse: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: tu conheceu o Pai, agora a tua identidade, tu és o Pedro. Tu não é mais o Simão, inconstante, sem firmeza. Agora tu é uma pedra. Tu tem um novo caráter. Tu é uma nova pessoa, porque tu me conheceu na revelação do Pai. Amém, queridos? Diga para o seu irmão: buscar é conhecer o Pai, é conhecer a identidade de filho. Tu és o Filho, o Cristo, beleza, o ungido, o libertador, top. Mas tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus dá a reviravolta, né? Não foi carne, não foi sangue, não foi religião, não foi intelecto, não foi poder humano, mas foi meu Pai que está no céu que te revelou. Diga: buscar fala de uma jornada de conhecer, sabe, de uma amizade. Queridos, a gente vive muito no contexto da religião, da atividade. Eu só vou me relacionar com Deus se eu tiver um ritual. Não, é relacionamento. É andando no teu carro, é andando a pé na rua, é andando no transporte coletivo, é na tua cama, é assentado, é em pé, é no banheiro, diga, é relacionamento. É uma intimidade, é amizade, queridos. Não é porque eu prego, não é porque eu canto, não é porque eu realizo algum trabalho em prol da edificação do reino de Deus, que é coisa boa, amém, queridos? Trabalhar para o reino de Deus é coisa boa, vocês estão me entendendo, né? Mas buscar a Deus é mais do que trabalhar para Deus. Às vezes a gente investe, quer trabalhar para Deus, e Deus não quer que a gente trabalhe para Ele. Ele quer que a gente trabalhe com Ele. Amém? Moisés experimentou experiências poderosas. Ele viu a sarça em chama, ele ouviu o chamado de Deus, ele operou sinais miraculosos no Egito, e agora ele está no deserto, levando uma geração para se encontrar com Deus. E aí ele chega, e Deus fala para ele que vai dar água para o povo rebelde. E aí ele bate na rocha. Ou seja, aquele ministério da atividade. Quantos estão comigo, queridos? Deus disse para ele falar com a rocha. Ele vai lá e bate na rocha, porque ele estava mordido com a dura cerviz do povo. E é algo muito perigoso, irmãos. Às vezes Moisés bateu na rocha e jorrou a água da rocha. Diga, a coisa mais perigosa, assustadora, é você estar no ministério, trabalhando para Deus, e estar tendo resultado. Resultado é diferente de fruto. Amém, queridos?
É assustador. Moisés bateu e deu resultado, jorrou água, é ou não é? Mas não era na forma nem na vontade de Deus. E aí Moisés estava mordido. Deus deu água para rebelde, Deus deu água para uma geração murmuradora, deu ou não deu? E aí às vezes dá raiva, né? Natureza humana de Moisés, que era o homem mais manso da terra, né? Que era um assassino, que assassinou o egípcio, que estava ali. Mas agora ele é um homem de Deus, e ele está fazendo a obra de Deus, e está tendo resultado, mas da maneira errada. Diga para o seu irmão: não faça a obra de Deus. Vamos ter muito cuidado para fazer. Buscar Deus é mais do que isso, amém, queridos? Então esse tempo de restauração, diga amigo, é uma viagem. Buscar Deus é uma jornada constante. Diga, buscar Deus, buscar experiências com Deus é uma necessidade. Relacionamento com Deus. Tu já imaginou Moisés, que viu Deus face a face? Eu falo com vocês por enigmas e por sonhos e por visões, mas com meu servo Moisés eu falo face a face. E isso, queridos, é assustador, não é verdade? É invocado, meu irmão. Diga, eu necessito buscar Deus. Todos carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos. Aí a gente usa esse texto para evangelizar, né? Porque todos pecaram e destituídos estão e carecem da glória de Deus. Mas até eu, como filho de Deus, careço da glória de Deus diariamente. Diga para o seu irmão aí: nós precisamos buscar a Deus minuto a minuto, amém, queridos? E aí, em segundo lugar, como que eu vou ter uma verdadeira jornada de experiências com Deus? Primeiro lugar, buscando a Deus. Segundo lugar, necessidade. Eu careço da glória de Deus. Primeiro lugar, eu necessito da glória de Deus. Segundo lugar, é o caminho da oração. Se a gente quer ter experiências com Deus, a gente tem que ter uma vida profunda e enfatizar uma alta prioridade, uma grande importância para a oração. Paulo diz, 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Mas pastor, como é que eu vou orar sem cessar? Se eu tenho que ir para o trabalho de manhã cedo, depois eu tenho que fazer um curso acadêmico, um curso profissional, um curso de especialização, porque o mercado de trabalho é bem competitivo. Como é que eu vou orar sem cessar? É buscando a Deus de todo o coração, com o seu interior, orando no Espírito, amém? É você estar aqui no trabalho, é você estar andando no corredor. Às vezes eu vou pegar a boia, e aí eu vou andando no corredor, desço no elevador lá do meu ambiente de trabalho. Espírito Santo, obrigado por mais um dia. E a gente está naquele ambiente de trabalho cansativo e tal, e tem uma tendência nossa a murmurar, não é verdade? Ou só eu que sinto vontade assim de murmurar? Poxa, aí quando eu vou murmurar, às vezes eu até murmuro, Deus tenha misericórdia. Irmãos, olha só, o que fez Israel ficar ali girando no deserto 40 anos? Murmuração, né? Incredulidade, não é isso? E o que a gente vai poder fazer para vencer a murmuração? Diga, adoração. Fé. Obrigado, Senhor. Diga, adoração. Desinstala o espírito da murmuração. E às vezes a nossa adoração é musicalizada, né? Mas às vezes ela é uma canção do nosso oração, uma comunicação constante com Deus, é uma conexão constante com Deus. Diga para o seu irmão: não é só sobre aquela oração formal é bacana, é top, mas no mundo que a gente vive,
ou tu ora no teu carro, ou tu vive uma vida de oração incessante, amém? Orai sem cessar, então ora sempre. Não fica limitado a um formalismo religioso. A oração só funciona se eu estiver aqui dentro desse contexto formal aqui, de joelho dobrado, lá no meu lugar secreto. Não, beleza, lugar secreto top, amém? Não há problema nenhum, mas eu não posso viver no lugar secreto. Eu vivo uma vida como quantos têm uma vida cheia de atividade, né? Até quem está em casa, eu fico olhando a Clícia às vezes, meu irmão, 10 horas da noite ela está fazendo as coisas em casa. Eu chego de manhã, ela está fazendo as coisas. Eu chego, ela está trabalhando ali, cuidando de casa. Mas se ela estiver ali fazendo as coisas dela e escutando um louvor, adorando a Deus, amém? Diga para o seu irmão aí, oração é o caminho das experiências com Deus. Terceiro lugar, palavra. Palavra como o nosso guia. Não existe experiências com Deus sem ter uma palavra nos guiando. Olha só, Salmo 119, versículo 105. O salmista está destacando aí, na jornada espiritual, a importância da Bíblia, da palavra, de ter contato, de ter a Bíblia dentro de si, né? Ele diz, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, quando a gente está sem a palavra, irmãos, a gente está sem experiências com Deus. E isso é muito sério. É ou não é? Quando vai embora a luz, e aí já pensou, tu vai ligar teu celular, está descarregado, não tem a lanterna do celular. Tem muita gente com a lanterna da palavra desligada. E aí vive batendo na parede, tropeçando nas situações do caminho ali. Mas se você tiver com a palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, amém? Precisa de uma palavra diária. Uma palavra que queime dentro de você. Eu fico, irmãos, com a palavra dentro de mim. E muitas situações, a palavra está ali. Não. A palavra nos acalma, amém? Nos tranquiliza. No momento que a vida está tumultuada, a palavra é luz. Dissipa. Diga, meditar na palavra é a forma mais poderosa de ter experiência com Deus. Meditar na palavra. Quarto lugar, a importância da adoração. Sem um espírito vivo na presença de Deus, a gente está morto. Não tem como ter. Uma pessoa que não consegue expressar o seu espírito na presença de Deus, ter contato, é mais do que aqui fora, sabe? Ninguém pega Deus. Vou pegar Deus que nem eu estou pegando essa garrafa. Não. Olha o que a palavra nos ensina. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Diga, é com o meu ser eterno que eu adoro. Com o meu ser interior. Não é com a minha capacidade natural que eu adoro a Deus, que eu tenho uma vida de comunhão com Deus. Não é a máquina, mas é a tua essência orgânica. O teu espírito veio de Deus e o teu espírito sabe chegar até a Deus. Amém, queridos? Ele soprou sobre mim, sobre você o espírito. E aí o que acontece? Você passa a desfrutar de uma comunhão. Diga, adorar a Deus de verdade
é uma vida inspirada, é uma vida reverente, é uma vida autêntica, né? No sentido de quê, queridos? Deus é espírito e importa que seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma vida autêntica. Aqui é uma chave poderosa para ter uma jornada de experiência com Deus, amém? O que diferencia é quando eu estou na minha... Ninguém, aqui todo mundo é um ambiente favorável para adorar a Deus, amém? Mas na nossa vida, cheia de afazeres, cheia de atividades, ali que é a parada da verdade, amém? É ali que eu vou comprovar que eu quero andar em adoração, andar na verdade da presença de Deus. Diga a importância da adoração na jornada de experiências com Deus. E papel da comunidade cristã. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Mateus 18, 20, Jesus está ali naquele contexto. Não tem, irmãos, como eu viver uma vida de experiências com Deus fora da comunhão com os irmãos. É uma falácia. Aí tem gente que é sem igreja, mas como é que tu vai viver? Até esse cara que diz que é sem igreja, ele congrega com os caras que estão falando anti-igreja, mas que são igreja. Vocês estão... Entendeu? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos ali, eu estou no meio deles, mas reunidos em nome de Cristo. Então, Jesus está dizendo aí, ó, eu me manifesto no meio da comunhão. Nós vamos estar nesse reencontro ali em nome de Jesus, amém? Não 2, não 3, mas vários irmãos ali focados em Cristo, e Cristo vai se manifestar de uma forma poderosa. Eu estou no meio deles, e quando Ele vem, queridos, Ele vem fazendo maravilhas. Aí vai começar a acontecer uma explosão na minha vida e na tua vida, quando você é uma parte viva do corpo de Cristo, conectada com outro irmão, com outro irmão, com outro irmão, que são pessoas imperfeitas. Irmãos, olha aqui para mim. Eu tenho orado para Deus. Deus me leva à inocência. Lá naquele início da minha caminhada, que eu acreditava que pastor era homem de Deus, que eu olhava para a igreja e não via defeitos. Eu quero isso, Senhor. Porque hoje em dia, né, a gente fica olhando e já vi tanto pastor dando escândalo. Quantos já viram? Esse mês agora, eu conversando com a Esther, depois conversando ali com a Naira, pá, eu não acredito. Ela até me deu uma notícia, e eu fiquei, meu Deus, cara, que onda. Eu tinha falado com a Esther sobre uma igreja que influenciou o mundo global com um mover de adoração. E o pastor principal está respondendo o processo sem nem se foi preso. Aí a Naira, não, mas tu já viu uma notícia de uma igreja que tem uma catalisadora do mover de oração nas nações. E o cara que é o pastor principal, acusado, afastado de pecados de abuso e de imoralidade sexual. Aí eu digo, cara, olha só, na adoração e na oração, no contexto global, pastores fazendo grandes escândalos, né? E aí eu digo, Senhor, eu não quero ficar com essa doença na minha cabeça. Eu não estou julgando nem condenando, irmão. Não é minha parada essa. Não falo aqui para dizer que eu sou mais santo, que eu sou melhor, que os caras... Eu só estou dizendo, irmãos, que eu não quero ficar com esse estigma. Eu quero, Senhor, crer ainda que existe homem de Deus, amém? Crer que existe um evangelho puro, santo. Crer que a igreja é a igreja mesmo, é a igreja de Jesus, santa. Que a gente vê isso, olha aqui para mim. Deus vai levar a gente de volta à inocência, amém? De onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Sabe que isso fala, irmãos, até naquele contexto de grupo pequeno.
de amar a vida da igreja, porque hoje a igreja virou, sabe? Estou falando sobre buscar uma experiência genuína, uma jornada de viver experiências genuínas com Deus, amém, queridos? E a gente vai se desgastando, e aí eu estou dizendo, Deus me leva para aquela vida lá do primeiro amor. Eu queria plantar uma igreja, não era uma indústria religiosa, sabe? De ter aquela... Não, mas olhava para a igreja pura. Diga, a igreja é pura, sem ruga nem mácula, mas santa e irrepreensível diante do Cordeiro, amém? Porque ela é noiva do Cordeiro. A mulher, Salomão recebeu a unção de sabedoria, né? Ele orou, Senhor, me dá sabedoria. Aí veio duas prostitutas, e é interessante isso, né? Que um rei, que às vezes a gente como pastor, como líder, né? Vai querer bater cabeça com duas prostitutas. Mas ele foi lá e cheio de sabedoria. Aí veio as duas prostitutas. E uma tinha dormido em cima do bebê dela e tinha morrido. E agora ela estava brigando por um bebê que havia sobrevivido. E tem, irmãos, diga à igreja, não vive de programa. A gente vai fazer um programa agora. A gente é noiva. A gente tem prazer em Deus, amém? Prostituto não tem prazer em Deus. Prostituto só pensa na grana, em ter a vantagem. Eu venho aqui para me ser abençoado, para me ter um benefício. Mas a noiva, que não é prostituta, ela diz, eu tenho prazer. Ela não vive. A prostituta, ela vai lá e se... É a profissão, né? Paga e ela não tem prazer e dá prazer. Mas Salomão, e tem uma, faz programa, né? Diga, o reencontro não é fazer programa, é para buscar uma experiência genuína com Deus, amém? Quantos estão comigo, queridos? Nós não somos de programa, a gente é de prazer, de noivo, de relacionamento verdadeiro, de ser fiel, não está ali fazer um programa com um, com o outro, não. E aí, queridos, é muito doido isso. A prostituta dormiu e matou o filho, matou uma nova geração. Nós não vamos dormir na nossa chamada, amém? Nós não vamos corromper a nossa chamada. Nós vamos ficar em um relacionamento verdadeiro, em ter experiências genuínas com o nosso amado Jesus, como uma noiva santa, ataviada, amém? Com vestes puras, santas, com vestes de linho puro, amém, queridos? E aí, meus amados, diga, a igreja é santa. E aí, nós vamos andar nesse relacionamento íntimo com Deus. Sexto lugar, queridos, transformação pessoal. Nós precisamos dessa, não vou me conformar com esse mundo. O mundo está aí, queridos. É uma coisa que às vezes eu assisto, essa semana eu fui assistir, está lá, cara. Tu está assistindo um filme romântico, tem uma história, de repente vem a erotização desvirtuada, que hoje não pode nem falar, né? O sexo antinatural, né? Pode nem falar, mas está lá. E aí, queridos, a igreja continua não se conformando, mas transformando. É a Bíblia. Eu vou me transformar. O mundo não vai me abalar. E é impressionante, jovens, até adultos que vão fazer faculdade. Meu irmão, eu não vou me conformar com esse mundo. Eu tenho valores eternos, amém? E em último lugar, queridos, diga, transformação pessoal. Penúltimo, né? Sétimo lugar. Diga, uma experiência genuína com Deus gera uma transformação pessoal.
Romanos 12:2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, diga, uma transformação pessoal, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nesse reencontro, querido, nós vamos dizer, não, mundo, eu vou buscar uma transformação pessoal, eu vou me renovar na palavra, eu vou ter uma mente nova, debaixo de uma palavra viva, amém, de Deus. E em último lugar, a importância da fé. Queridos, você que vai para esse reencontro, você é uma pessoa que dá importância à sua fé. Diga, transformação pessoal, importância da fé. A fé é uma chave poderosa na tua jornada espiritual. A fé é, olha lá, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Mas Deus me deu uma graça, irmãos, que eu não fico sem fé, é impossível agradar a Deus. Ninguém sabe, o autor aos Hebreus é incerto. Muita gente diz que é Paulo, né? Mas eu também acredito que seja Paulo, mas não tem um subsídio doutrinário para dizer que foi Paulo que escreveu. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo fala comigo, que se sem fé é impossível agradar a Deus, eu sou daquele que eu pego a palavra e digo, eu quero a parte boa da palavra, o melhor. A Bíblia diz que Jesus olhou para ela, boa parte não lhe será tirada, e eu digo, então, quem tem fé, agrada a Deus, amém? Quem tem fé, tem galardão, tem prêmio, é presenteado. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar todo o vosso coração. Isso aí é, Paulo diz, orai sem cessar, né? Orai sem cessar. Paulo diz aos romanos, todos carecem da glória de Deus. As pessoas alheias às coisas de Deus, as criaturas de Deus, carecem da glória de Deus, de ter uma regeneração. Mas também os filhos de Deus carecem da glória de Deus, amém, queridos? Senhor, eu creio em Ti. Senhor, renova a minha mente, Senhor. Eu não quero me conformar com esse mundo, ser igual ao mundo. Eu quero ser diferente, eu quero experimentar a Tua boa, eu quero ter experiências poderosas. Eu preciso ter experiências poderosas, mas experiências poderosamente simples. Elias foi usado para fazer fogo descer do céu. Elias foi usado para fazer a chuva cair. Mas Deus não se manifesta na minha vida como Ele me usa, como Ele te usa. Deus não se manifesta na tua vida como Ele te usa. Mas quando Ele veio se manifestar pessoalmente para Elias, a palavra diz que Deus não estava no vento, Deus não estava na tempestade, Deus estava na brisa. Diga, experiência sobrenatural com Deus. Muitas vezes Deus me usa no fogo, no grito, sabe, naquele barulho da tempestade. Mas é mais do que ser usado por Deus. É experimentar Deus de uma maneira pessoal, na brisa, na simplicidade do teu coração, na simplicidade da tua vida. Pastor, eu me sinto tão simples, eu me sinto tão comum. É isso, Deus não quer coisas extraordinárias. O salmista diz, o meu coração não se elevou, meu coração não buscou coisas grandiosas demais para mim, Senhor. Eu quero ter a tua simplicidade. Eu quero ter a verdadeira inocência espiritual. Eu não quero, Senhor, ser cheio de maldade, de malícia, de falsos, de sofisma, de olhar para a igreja, de olhar para homens de Deus e não crer mais. Eu quero, Senhor, inocência. Apesar de tanta coisa ruim que eu já vi, eu não vou me pautar pelo joio, Senhor. Eu quero ser trigo, meu Pai. Eu não quero a natureza, Senhor, de Satanás. Eu quero a natureza de um filho de Deus, Senhor, de trigo. Eu não sou baseado em resultado, eu sou um homem que anda em fruto, Senhor. O reino de Deus não é um reino de resultado, o reino de Deus é um reino de fruto. Deus não está atrás de resultados, Deus está atrás de fruto genuíno.